Nós estamos refletindo em Gênesis capítulo 24 e nós aprendemos até aqui que a providência divina é essa condução extraordinária de Deus através das ações humanas e que quando nós estamos diante da providência divina, quando nós estamos diante desse agir sobrenatural do Senhor, nós devemos responder com uma fé obediente e também ousada, quando o Senhor nos direcionar através da sua providência. Eu quero agora trazer uma terceira preleção dentro desse capítulo. Como o capítulo é muito grande, não nos foi possível ensinar tudo que nós gostaríamos em uma só noite, então nós dividimos em 3 partes. Então essa preleção é uma continuação daquilo que nós estamos falando. E para você que não ouviu as 2 últimas pregações, nós vamos fazer um resumo e também para refrescar a mente e a memória daqueles que talvez estão aqui ouvindo pela primeira vez. Então, Abraão, depois de perder a sua esposa, Sara, um homem chamado por Deus, um homem que tinha uma dupla promessa de herdar a terra e que os seus descendentes seriam instrumentos de Deus para que através desse povo viesse o Messias, viesse o Senhor Jesus. Ele agora está com uma certa idade, está viúvo, e ele sentindo que talvez a sua hora estivesse chegando, ele quer cuidar de todas as coisas para que o seu filho Isaque não tome uma decisão equivocada e, tomando uma decisão equivocada, venha se casar com uma mulher que não seria uma auxiliadora, uma coadjuntora, que viesse auxiliá-lo na missão de herdar essa fé e de dar prosseguimento ao povo de Deus. Então Abraão chama o seu servo mais fiel, mais antigo na sua casa, dá ele uma missão de partir até os familiares de Abraão, no norte da Palestina, já quase chegando no Iraque, e ali ao encontrar uma jovem, uma mulher que fosse do seu clã familiar, a trouxesse para se casar com Isaque. A missão era muito difícil, o servo aceita, ele não tem outra opção, mas ele também fica preocupado e diz, mas se a mulher não quiser vir comigo, o que farei? O que terei que fazer? E Abraão diz o seguinte, bom, se a mulher não quiser vir, se a jovem não quiser vir contigo, você está desobrigado dessa obrigação, desse juramento. Assim ele parte numa comitiva, ele parte junto com camelos, bens, riquezas, presentes, ouro para dar de dote, e quando chega ali naquela cidade, do lado de fora tem um poço, e ele ora e pede a Deus um sinal. Ele fala, Senhor, eu estou pedindo ao Senhor que a jovem que chegar aqui para pegar água, eu vou pedir ela que me dê água do seu cântaro. Então ele vê logo, enquanto ainda orava, uma jovem que é Rebeca, chegando, ela desce até o lugar, pega água com aquele balde nos ombros, e quando ela está retornando, ele corre, se apressa, chega perto dela, pede um copo de água, ela baixa o seu cântaro e fala, não só a você, mas também aos seus animais, aos seus camelos. Ele estava numa comitiva com 10 camelos, então ela passa a servir o servo de Abraão, junto com os homens que estavam junto, e 10 camelos. Ela tem um trabalho incrivelmente pesado para dar água a todos aqueles animais. Ele então fica contemplando aquilo e percebendo que Deus já tinha ouvido a oração, já tinha respondido. Ele vê esse sinal da parte de Deus e ele, ao perceber tudo aquilo, ele diz para aquela jovem quem eram os pais dela. E quando ela abre a boca e diz quem é o pai, quem é a mãe, fica evidente, inclusive, que ela era da família de Abraão. Então ele vê essa providência sobrenatural da parte de Deus, pergunta se pode ir até a casa da jovem, ela vai à frente, conta tudo para a família, e o irmão mais velho, porque o pai certamente já estava numa idade avançada, com alguma limitação, o irmão mais velho, Labão, vem conversar, convida aqueles homens para entrar, cuida de todas as coisas, e ali começa uma tratativa, toda uma negociação a respeito do casamento. A família aceita que a jovem Rebeca se case com Isaque, filho de Abraão. Tudo termina num grande banquete, com dotes altíssimos, com muito ouro, com muita festa. E no dia seguinte, na hora do servo de Abraão levar a noiva para Isaque, Labão, com um caráter que é apresentado já de forma duvidosa, diz que eles deveriam esperar um pouquinho e não efetivar essa viagem de uma forma tão rápida. O servo, muito diligente, diz que as coisas não deveriam assim, que esse não era o combinado, e insiste. Labão então chama a irmã e coloca toda a responsabilidade nela. Você quer ir com esses homens ou não? Ela, respondendo à providência divina com muita fé,
uma fé obediente, uma fé ousada. Ela diz que quer partir e ela parte então com aqueles homens, junto com a sua ama, com aquela mulher que cuidava dela desde que ela era uma bebezinha, e se encontram depois de um bom tempo de viagem com Isaac. Ali eles se casam e ela toma o lugar de nova matriarca no lugar de Sara. Isso que nós vimos nas 2 últimas semanas, se destacando a providência divina. Bom, quando nós olhamos para essa história, nós temos alguns personagens. E eu queria perguntar para você, em sua perspectiva, quem é o personagem principal dessa história? Antes que você responda de forma equivocada, quero dizer que o personagem principal é Deus. Não é Isaac, tampouco Rebeca. O personagem principal é Deus, que é aquele quem está conduzindo na sua providência todos esses detalhes, encontros e coordenando todas as coisas. E nós temos, como num bom filme, numa boa história, alguns atores ou personagens coadjuvantes: Abraão, Isaac, Rebeca, Labão e o servo de Abraão. Que na minha concepção, se essa história fosse um filme e fosse indicada ao Oscar, eu seria favorável que o servo recebesse o Oscar de melhor ator coadjuvante. Porque a grande verdade é que Isaac é Isaac, ele é quem é porque é filho de Abraão. Rebeca tem realmente uma atuação maravilhosa, de muita fé e de muita ousadia, mas essa postura desse servo é uma postura muito impressionante. E há uma identificação muito clara para nós, quando nós olhamos para a vida desse servo. A história dele se parece muito com a nossa história. Por quê? Porque Deus tinha um plano de gerar um povo para que através desse povo viesse o Messias. Dentro desse grande plano e projeto de Deus, era do interesse de Deus que Isaac não se casasse com uma mulher que adorava falsos deuses, mulheres cananeias, que estavam debaixo da maldição, mas que se casasse com uma mulher semita, que estava debaixo da bênção de Sem, um antepassado distante. Então, aquele servo, ele tinha uma missão coadjuvante de auxiliar que Isaac encontrasse uma esposa e essa família pudesse ser gerada de uma forma santa. A semente de Isaac fosse garantida num ambiente de santidade e de honra. Agora, nós, como aqueles servos, também temos participação nesse grande plano eterno de Deus. Ele estava incumbido de encontrar uma mulher para preservação da semente de Abraão através de Isaac, e nós temos a missão de anunciar a respeito dessa semente que frutificou na pessoa de Cristo Jesus. Então, de alguma forma, mesmo em culturas distantes e milênios separados, nós temos uma missão de servos, assim como daquele servo, de cuidar da preservação da semente, que é, em última instância, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque a verdade, gente, é que a Bíblia é um conjunto de 66 livros que conta uma história única, a história da redenção. Se você nunca percebeu isso, que isso fique claro e explícito para você. De Gênesis a Apocalipse, Deus está contando uma história, a história da redenção da humanidade pelo ato gracioso, misericordioso e amoroso de Deus, vindo em carne, e a Bíblia está contando essa história. E Deus é esse grande personagem, na verdade, Ele é o autor da história, como Deus Pai que planejou tudo. Ele é o ator principal na pessoa de Jesus, que vem para morrer na cruz no clímax, e Ele é o diretor, porque é o Espírito Santo que está cuidando, direcionando e coordenando todas as coisas. E nessa grande história da redenção, onde Deus é esse personagem principal, nós, como aqueles servos, somos esses atores coadjuvantes, onde a glória principal é de Deus,
o ator principal é Deus, mas nós temos um papel gracioso nessa história. Aquele servo estava sendo parte de algo muito maior do que ele mesmo. É interessante nós percebermos que no verso 2 o texto bíblico diz assim: Abraão disse ao mais antigo servo da sua casa, que governava tudo que possuía: põe a sua mão por baixo da minha coxa, etc. O texto não fala nem sequer o nome do servo. Alguns supõem que é Eliezer, o Damasceno, o Eliezer de Damasco, que nasceu na casa de Abraão, provavelmente a família era de Damasco, na Síria, porque capítulos antes, e na verdade muitos e muitos anos antes, Abraão, num diálogo com Deus, fala: se o Senhor não me der um filho, será que o meu herdeiro vai ser um filho adotivo que eu tenho, uma espécie de filho adotivo, o servo mais antigo que eu tenho na minha casa, que é Eliezer o Damasceno? Isso aconteceu décadas antes. Então, eu não sei se esse servo aqui é realmente esse Eliezer, porque se anos e décadas atrás ele já era o mais antigo dos servos na casa de Abraão, eu imagino talvez Eliezer já tinha falecido há muito tempo. E aqui nós tivéssemos talvez um outro servo nessa posição. Então nós não podemos garantir que é Eliezer, como muitas pessoas falam de uma forma muito rápida, não há uma evidência bíblica concreta de que era Eliezer. O ponto é que o texto, ainda que fosse, apresenta um servo que é sem nome, porque o papel dele é de coadjuvante. Ele não é o ator principal. Ele é uma pessoa coadjuvante na história, mas que no versículo 4 recebe uma missão singular. O texto bíblico diz: você irá à minha parentela e ali buscará uma esposa para Isaque, meu filho. Como nós dissemos na semana passada, essa é a última aparição de Abraão na história. É a última vez que ouviremos a voz de Abraão na história. Isso mostra, apesar que ele viveu alguns anos, bons anos depois, antes do seu falecimento, mostra o tamanho da importância dessa missão. Abraão está vendo que a morte está chegando e ele vive mais de uma década. Porém, o texto bíblico não relata o que aconteceu com Abraão depois, porque parece que o último ato de Abraão, a última decisão importante foi garantir uma mulher adequada para o seu sucessor, o seu herdeiro, que seria o filho Isaque. Então a gente vê que a missão desse servo anônimo é uma missão muito importante. Ele chama alguém de confiança, porque ele precisa encontrar uma mulher que vai corresponder à necessidade de Isaque. Isaque é aquele que vai herdar não só os bens materiais de Abraão, que era um homem riquíssimo para a época, mas ele vai herdar a fé. Ele é o novo patriarca, ele herda a vocação e o chamado de Deus. Através dele é que virá o povo pelo qual virá o Messias. Então é uma missão singular para um servo coadjuvante. E na verdade, meus irmãos, o verso 4, quando diz que ele deveria ir até a parentela buscar uma esposa, nos revela que essa missão não é só singular, mas é uma missão quase impossível. E é tão sério que Abraão está pedindo, que a primeira resposta do servo é no verso 5, talvez a mulher não queira vir comigo. Nesse caso, o que eu tenho que fazer? Ele vai dar aqui uma sugestão. Porque veja bem, um homem que sai do sul da Palestina, numa caravana com outros homens, camelos, riquezas, certamente armados para não serem saqueados pelo caminho, quando eles chegam lá no norte da Palestina, em busca de uma cidade que eles tinham ouvido falar, que não há indício que Abraão passava férias com a sua família, nenhum indício, certamente não passava janeiro com a família, muitos anos sem ver a família, chega um homem em nome de Abraão, em busca de uma esposa. Isso não é uma questão simples, e ele sabe que não é simples, e ele logo pergunta: mas se a menina não quiser vir? Porque o natural é a família não entregar a filha para se casar com alguém que nunca viu, em nome de um Abraão que tem décadas que eles não veem, para ir para um lugar desconhecido, para ir lá para a terra dos cananeus, que é uma terra amaldiçoada, porque é isso que todo semita tinha na sua cabeça, na sua mente. Então, o servo recebe uma missão singular, muito especial, mas muito difícil,
Quase impossível. No entanto, no verso 9, nós vemos que, apesar de tudo, ele é obediente. Verso 9 diz que, com isso, o servo pôs a sua mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o que foi resolvido. Nós vemos um homem que é obediente, mesmo em face de uma missão tão desafiadora, sabendo a singularidade e a especialidade por trás daquela solicitação de Abraão. Então, de uma forma obediente, ele parte, e quando a gente chega no verso 12, e a gente vê esse homem, ao chegar na cidade, orando a Deus, e pedindo a Deus para direcioná-lo, pedindo a Deus para mostrar, pedindo a Deus para apontar o caminho, a gente percebe que, além de obediente, esse servo, ele é um servo piedoso, é um homem de oração, é um homem que aprendeu a temer o Deus verdadeiro com Abraão, e não é à toa que Abraão confia o que confia a ele, porque ele é um homem obediente, e ele é um homem de oração, ele é um homem piedoso, ele é um homem de fé, que ora ao Deus Yahvé, o Deus verdadeiro. Verso 12 diz, então o servo orou, ó Yahvé, ó Senhor. Ele não está orando a qualquer divindade, ele não está orando a um Deus cananeu, ele está orando ao Deus verdadeiro. E no verso 21, depois que ele está vendo tudo o que está acontecendo, Deus respondendo a oração dele e vendo como que Rebeca, de uma forma incrível, é a mulher que Deus preparou para Isaac, por causa da sua postura servil, o verso 21 diz que o homem observava o servo em silêncio, atentamente, para saber se o Senhor teria levado a bom termo a sua jornada ou não. O que nós percebemos, o que nós vemos, é um homem que, além de obediente e piedoso, é sábio. Porque já está claro que Rebeca é a mulher que Deus escolheu. E ele poderia logo ter dito isso para ela, mas com muita sabedoria, ele aguarda que tudo aconteça. Ele está observando, ele quer ter certeza se realmente é aquilo que parece que Deus está fazendo. E aí, além de muita sabedoria, a gente vai perceber que ele era um homem também muito diligente. No verso 33, quando ele chega na casa de Rebeca, Labão rapidamente coloca comida diante dele. O texto mostra que Labão estava muito interessado na riqueza daqueles homens, e diz, vamos jantar. E aí ele diz no verso 33, não vou comer enquanto não disser o que tenho para dizer. Eu não vou me comprometer com vocês comendo do banquete que vocês estão me oferecendo e ficando numa posição de desvantagem na negociação, na cultura de honra e vergonha, mas eu vou ser diligente e eu só vou comer depois de vocês me ouvirem, e se for propício que eu jante e que pernoite aqui na casa de vocês, apesar da acolhida. Então a gente vê um servo sábio, piedoso, obediente e diligente. Um homem que está focado na missão que ele recebeu, um homem que não quer cometer equívocos nem erros. Cuidadoso no que ele está fazendo. E no verso 56 a gente percebe que depois que Labão quer dar um golpe, porque o que Labão faz? É de Deus, tu és homem de Deus, vamos casar. Rebeca foi predestinada para ser mulher de Isaac. Depois de toda essa declaração de fé, na hora de ir embora, Labão diz, não, espera. Primeiro a gente vai aqui fazer uns planejamentos, vai ter uma despedida de solteiro. Labão quer engamelar, Labão quer enganar. Labão, ele quer deixar Rebeca mais um tempo ali. E como nós vimos na semana passada, talvez até interessado que o próprio Isaac venha buscar a noiva. Então, a gente percebe que ele no verso 56 diz o seguinte, não me detenham, pois o Senhor me tem levantado a bom termo nessa jornada. Deixe que eu volte ao meu Senhor. Ele é perseverante na missão que ele recebeu, ele está focado no porquê que ele está ali, e ele persevera dentro daquilo que ele está direcionado a fazer. Ele não abre mão do que ele foi a fazer. Ele não dá espaço para Labão dar prosseguimento ao plano, ao seu estratagema de enrolar. Não, de maneira nenhuma. Eu vim com um propósito, é Deus que me enviou aqui, e ele está certo, o Senhor me tem levado a bom termo nessa jornada. Eu estou fazendo o que estou fazendo porque essa é a vontade do Senhor, e é hora de partir. É um homem perseverante. Seria muito fácil ele
aceitar, tentar negociar, abrir mão, ficar uns dias, descansar, aproveitar, depois tentar renegociar e levar a Rebeca, mas ele é firme e perseverante. Meus irmãos, a verdade é que a história desse servo é a nossa história. Ele tinha uma missão muito clara. A missão era encontrar uma esposa para Isaac. A missão era garantir que a semente de Abraão, garantir que a família pela qual viria o Redentor fosse preservada em honra, em santidade, e não se misturasse com o povo amaldiçoado. Nós também recebemos uma missão relacionada a esse grande plano da redenção. A diferença é que o servo está no início do plano da redenção e nós estamos no final do plano da redenção. Mas todos nós estamos trabalhando para garantir que a semente que é Cristo Jesus seja conhecida. A missão dele, em última instância, é a mesma missão que a nossa, porque quando a Bíblia diz, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, quando a Bíblia diz, façam discípulos entre todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós temos uma ordenança de Cristo para a igreja. Quando ele diz, não só em Marcos 16, 15, Mateus 28, 19, 20, como foi citado, mas lá em João, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. O que a Bíblia está nos ensinando é que nós temos parte nessa missão de Deus. Assim como aquele servo tinha uma parte na missão de Deus. A parte dele era contribuir para a garantia da família até que Jesus viesse. E a nossa parte agora é falar que a semente de Abraão já nasceu. A semente prometida que é Jesus já veio. E ele é poderoso para salvar não só Abraão e sua família, que o povo escolhido não só somente mais agora o povo de Abraão, mas todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Então, assim como aquele servo, nós também temos uma parte nessa história da redenção. Além dessa missão que nós temos de proclamar Cristo Jesus, e essa é uma missão não só para missionários, como ouvimos aqui nessa manhã, o missionário Samir falando de forma gloriosa, mas todos nós temos essa parte também. Além disso, nós temos missões individuais. Deus tem propósitos e missões, comandos, direcionamentos para as nossas vidas. Essa missão que envolve o plano e a história da redenção é para todos nós. Se você nunca falou de Cristo para alguém, se você não está interessado nisso, você está em pecado, você está errado, você está abrindo mão e sendo um servo mau e desobediente. Porque é desejo de Deus que todos nós contribuamos de alguma maneira, de alguma forma, para a redenção de todos os povos, como aquele servo estava fazendo a parte dele e contribuindo. E nós temos missões específicas de Deus, os dons que nós recebemos da parte de Deus, os talentos que Deus nos deu, configuram a nossa missão. Então Deus não só chama cada um de nós individualmente para ser parte desse grande plano da redenção, mas Deus nos chama individualmente também para ações específicas dentro do seu reino. Cada um de vocês que está em Cristo Jesus possui dons espirituais. Temos talentos e configurações que Deus nos deu pela formação e pela história individual de cada um, de forma que nós temos uma missão de Deus. E não é necessário que um anjo de Deus apareça para você, como Abraão chamou o servo e ele achou que era só para matar um cordeiro para um churrasco e era uma missão quase impossível. Não é necessário isso. Todos nós temos a missão de anunciar Cristo com vida, com palavras, com oração. Todos nós temos uma missão de contribuir e servir dentro da nossa igreja local. Todos nós temos uma parte no projeto de Deus. Deus não escolheu só um grupinho de pessoas para que através dessas pessoas todo mundo fosse salvo. Deus não escolheu só um grupinho especial para que através dessas pessoas a igreja funcionasse muito bem. Deus chama cada membro do seu corpo a exercer a sua parte para que o grande projeto de Deus se cumpra. Ele era um mero coadjuvante na história, assim como nós também somos. Meus irmãos, nós passaremos. Os mais reconhecidos entre nós serão esquecidos.
mas a palavra do Senhor e o nome de Jesus permanecem para sempre. Nós somos coadjuvantes na história, assim como ele era. Se eu pudesse dar um novo título para essa mensagem, eu diria que é a glória da coadjuvação. Essa é a palavra correta, fui até no dicionário. Eu achava que era coadjuvância, mas eu fui ao dicionário, a palavra coadjuvância não existe, é coadjuvação. É a honra, a glória de você ser parte de algo que é muito maior do que você. Você imagina a missão daquele servo, garantir, escolher a nova matriarca do povo de Deus. Que glória, meus irmãos, que honra! E assim também nós, diante do grande projeto de Deus, o que para as pessoas que não têm entendimento e têm uma visão carnal, limitada e tacanha, aí ele só está indo para a igreja, ele está lá ajudando na igreja, ele está ali fazendo proselitismo, falando da fé dele. Para as pessoas que não são espirituais, eles não discernem coisa alguma. Mas a Bíblia diz que os espirituais discernem todas as coisas. Então, quando nós comunicamos o Evangelho a alguém, quando nós cumprimos a nossa vocação dentro da nossa igreja local, o que nós estamos fazendo? Nós estamos atuando na grande peça de Deus, capacitados pelo próprio Espírito de Deus e sendo parte de algo muito maior do que nós mesmos. É por isso que a vivência de uma pessoa que não vive a missão de Deus é uma vivência tacanha, é uma vivência sem graça, é uma vivência chata, porque a glória e a honra do servo é ser parte de algo muito maior do que ele é. Nós temos essa honra, meus irmãos, nós temos esse privilégio. A providência de Deus nos coloca em posição de ser parte do grande projeto de Deus. Deus tem um projeto, que é salvar, no mínimo, uma pessoa de cada etnia do planeta. Esse projeto começou desde o dia que Adão e Eva pecou. Na verdade, isso foi projetado antes da eternidade, porque Deus já sabia que dentro da história eles iriam cair. Esse projeto começa com a promessa de Deus: Eva, um dia, através de você, vai vir um descendente que vai esmagar a cabeça da serpente. Então, Deus começa esse projeto. Há momentos difíceis, como a destruição de toda a humanidade e preservação só da família de Noé. E Deus vai dando prosseguimento a esse projeto até o clímax, que é a vinda de Jesus. E nós entramos nos últimos tempos, que é os dias nos quais nós estamos. E esse projeto termina com Jesus retornando, vindo pela segunda vez para julgar todas as coisas. Onde o projeto de Deus será concluído. No meio desse grande projeto e atuação de Deus, Ele poderia fazer isso sozinho. Ele poderia fazer isso sem o nosso auxílio. Mas Ele nos envolveu no seu glorioso e eterno plano. Então, quando Deus quer salvar alguém, Ele coloca uma pessoa falha como eu e você na vida dessa pessoa, para influenciar, para jogar uma semente, para regar a semente que talvez outra pessoa plantou. Ninguém se converte sem ouvir o Evangelho através de uma pessoa. Mesmo aqueles que vão ali e se convertem sozinhos na Bíblia, uma vez, em algum momento, ele vai ser inserido numa igreja local. E aí, com o seu dom, você vai trabalhar na vida dessa pessoa, e Deus te usa na vida dessa pessoa, e daqui a pouco essa pessoa treinada e aperfeiçoada, ela vai abençoar a vida de outras pessoas. Semana passada, veio um pastor aqui na igreja, e tomei um café com ele, acho que foi na terça-feira, e ele falou: pastor, eu pastorei uma igreja por 5 anos. Eu, minha esposa, meus filhos. A gente tinha um ministério infantil inacreditável, pastor. A estrutura que a gente tinha, a riqueza do material, das tecnologias, muito lindo. O nosso ministério infantil era glorioso. Eu era o pastor da igreja, e eu acho que a gente fazia um bom trabalho, ele falando para mim. Mas domingo, pastor, depois do culto da manhã, estava eu, a minha esposa, aqui embaixo na escada, e os 2 filhos desceram as escadas saltitando, alegres e felizes, com o ministério infantil, e já chegaram contando do ministério infantil, falando que a tia que ficou com eles é a melhor pessoa do planeta Terra. E os pais, ele me relatando, sempre que saíam da salinha da igreja, que ele era o pastor por 5 anos, perguntavam como foi a salinha. Foi bom.
E aí, quando entraram no carro e perguntaram como foi a salinha, os meninos contaram a história toda e só faltou fazer apelo para o pai aceitar Jesus. Então, a Lilian do Douglas, eu acho que ela não está aqui presente, foi a professora naquela manhã. Ele falou: pastor, por mim eu vou ficar na IBSU, porque meus filhos nunca tiveram uma aula como a Lilian deu. Então, a Lilian é uma pessoa que entendeu o lugar dela no plano da redenção de Deus. E ela vai fazer isso de forma correta, de forma diligente, como aquele servo fez. E aí, por causa dela, uma família se agrega. Essas duas crianças que talvez ainda não são salvas, certamente ouvirão o evangelho, se Deus quiser serão salvas, e daqui a pouco vão ser jovens aqui na nossa igreja, e oxalá que eles se tornem missionários, pastores, e a coroa da Lilian só vai aumentando de glória, lá no dia da repartição do galardão. Então, meus irmãos, nós temos atitudes que parecem pequenas, mas quando nós somos diligentes no que fazemos e servimos com fidelidade, Deus usa isso de uma forma poderosa. Você pode vir aqui sem se preparar para um instrumento, ou na sua voz, desafinar, fazer feio, e o visitante falar: eu não vou voltar nessa igreja não, o pessoal faz tudo de qualquer jeito. Ou ele pode vir aqui e ser tocado pela graça de Deus através da musicalidade. Porque quando a gente vê a diligência no cuidado, no preparo, todo o acerto, isso reflete o quê? Reflete que a gente está fazendo para Deus e para a glória de Deus. E assim a gente poderia aplicar isso em todas as nossas ações. Então, meus irmãos, se nós pudéssemos resumir essa mensagem, eu diria que quando Deus, em sua providência, te permitir ser parte do seu grande projeto, seja um servo fiel. Assim como aquele servo de Abraão foi fiel. Nós somos parte da Missio Dei. A Missio Dei é um termo usado por missiólogos, por teólogos, para dizer a respeito dessa missão que Deus tem para salvar o seu povo ao longo da história. Nós somos parte disso. Todos nós somos chamados a contribuir para a salvação de vidas em todas as nações da terra. Todos nós temos um ministério, começando como pais, como mães. Isso é o primeiro ministério que o Senhor concede a cada um de nós. E todos nós, na nossa igreja local, temos um dom espiritual. Se você não tem um dom espiritual, você não é crente. Porque todo crente foi inserido no corpo de Cristo, e como cada célula no seu corpo tem uma função, assim também cada membro do corpo de Cristo tem uma função. Talvez você não saiba o seu dom, mas você tem um dom. Então, em múltiplas perspectivas, nós podemos dizer que Deus já tem providenciado a oportunidade de você ser parte de algo muito maior. Você pode optar por continuar vivendo a sua vidinha egoísta, sem graça e supérflua. Ou você pode se integrar em algo muito maior do que você, e ser parte de algo muito mais glorioso que Deus está fazendo, e contribuir para que o nome de Jesus seja entronizado e glorificado. Porque uma pessoa que recebe alguém na porta, o que parece o mais simples dos ministérios, na verdade é o mais glorioso entre todos. Porque como alguém é recebido, se com sorriso, se boa educação, ou de qualquer forma, como se fosse ninguém, determina muito o que nós cremos a respeito de Deus. Porque se eu creio que Deus é amor, eu recebo as pessoas com amor, as pessoas veem uma coerência. Se eu digo aqui que Deus é amor, mas a pessoa na porta foi recebida como qualquer um, com indiferença, a minha mensagem não é compatível com o que nós estamos vivendo aqui. Então, todos nós, em alguma instância, temos esse chamado de Deus para contribuir. E eu quero, inclusive, te desafiar. Você que é membro da IBSU, você não está envolvido em ministério algum, repense a sua posição. Porque alguns estão em alguns processos de Deus, estão sendo trabalhados, quebrados, cuidados, humilhados, porque gente arrogante não serve. Então Deus quer trabalhar muitas vezes nas nossas vidas. A questão é igual o time de futebol. Não adianta chegar o cara e achar que ele é. O técnico põe no banco que tem que pôr. Então quando a pessoa é arrogante, não é bem-vinda, porque ela vai estragar. Quando ela pensa que ela sabe tudo, não é bem-vindo, porque vai estragar.
nós queremos pessoas que tenham espírito de servo. Então, para recapitular, quem são as pessoas que vão agir com fidelidade? Quem é o servo fiel? O servo fiel é o servo anônimo. É aquele que serve na igreja, não é para o nome dele aparecer, mas é aquele que serve para a glória de Deus. Ele não prega para depois contar para todo mundo que ele pregou. Ele prega para a glória de Deus. Ele não prega para se sentir melhor que os outros. Ele não faz as coisas na igreja para se sentir melhor que os outros. Ele não faz porque ele sente que ele é o dono de tudo, porque é meu. Não, ele serve porque ele é servo e ele está preocupado com a glória de Deus. Se as pessoas notarem, amém. Se o pastor notar, amém. Se as pessoas e o pastor não notarem, melhor ainda, porque meu galardão vai ser melhor. Nós temos essa prática de encorajar, de agradecer, por quê? Porque isso é educado, porque meu papel é encorajar você, mas se você é refém do encorajamento, do aplauso, do holofote, pequena é a sua compreensão da sua posição de servo. Nós temos que perceber quão glorioso é ser anônimo, nós temos que nos alegrar com esses projetos e planos secretos de Deus, que envolve situações onde as pessoas não vão saber exatamente quem foi e Deus fez algo glorioso. Como é bom ser parte do grande projeto de Deus de forma anônima. Nós temos que perceber que assim como aquele servo tinha uma missão singular, nós temos uma missão singular. Quando Deus te chama para fazer algo, é só você que vai fazer aquilo. É especial, é único. Cada um de nós tem um papel. A igreja já tem muita gente fazendo, não. Se você tem um dom, se você tem um talento, é porque Deus quer que você faça aquilo e não quer que outra pessoa faça. Deus arquitetou e projetou todas as coisas certinho, certinho. O chamado de evangelização é singular e é quase igualmente uma missão impossível. Porque ir lá, do outro quilômetro de distância, encontrar uma mulher da família e trazer, isso é impossível. Quando a gente fala de Jesus para alguém, humanamente isso também é uma missão impossível. Só que assim como o anjo do Senhor foi à frente do servo e abriu os caminhos e fez com que ele fosse bem-sucedido, quando nós falamos de Jesus, o que humanamente é impossível, porque a Bíblia diz que a pregação do Evangelho é loucura para quem não crê, o anjo do Senhor, que é Jesus Cristo, vai à frente abrindo corações, fazendo coisas maravilhosas e nos dando a oportunidade de ver o poder e a glória de Deus. É interessante que Abraão diz, o anjo do Senhor vai à frente. E o servo não fala nada, o servo fala, tá bom, você está falando, então tudo bem. Mas quando ele vê a ação de Deus, ele também declara, verdadeiramente, o anjo do Senhor foi à frente. Então quando a gente serve com essa posição de sermos coadjuvantes, entendendo a missão singular que nós temos, nós vemos o impossível acontecer. Não tem nada melhor do que ser instrumentos nas mãos de Deus. Não tem nada melhor para nós cristãos, personagens coadjuvantes da história, poder ser parte de algo muito maior do que nós. Isso envolve obediência, como ele foi obediente. Ele obedeceu o pai da fé, Abraão, e nós obedecemos o autor da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ser obedientes. No verso 12, o homem orava, nós precisamos ser piedosos e orar. Não é simplesmente fazer as coisas de Deus de qualquer maneira. Fazer as coisas de Deus implica fazer do jeito de Deus. E não tem como fazer do jeito de Deus sem conversar com Deus. Então a piedade do servo é a piedade que é esperada de nós. O verso 21 fala da sabedoria. E quanto sabedoria nós precisamos, meus irmãos. Os irmãos precisam entender isso. Nós não estamos brincando de igrejinha. A nossa igreja precisa de pequenos grupos? Precisa. Desde quando nós falamos disso? Os pastores são testemunhas. Desde que eu cheguei, a gente está projetando isso. Nós vamos fazer um planejamento de 5 anos para a igreja, que será apresentado em novembro e dezembro, e nós teremos o momento certo. Porque quando a gente começa a fazer tudo de qualquer jeito, e começa um monte de ministério de qualquer jeito, sabe o que acontece? O que acontece em todas as igrejas. Acaba. Porque nada no planeta Terra é feito de qualquer jeito, mas o cara entra dentro da igreja e ele acha que ele pode fazer tudo de qualquer jeito, sem pensar, sem orar, sem planejar, sem entender o que Deus está fazendo na história. Então quando eu cheguei aqui, eu não virei a mesa.
Eu entendi o que Deus estava fazendo na igreja, como Deus estava usando o pastor Davi, quem eram os líderes que o próprio Deus já tinha levantado, e nós tentamos caminhar na agenda de Deus, com sabedoria e com planejamento. Então, servir a Deus envolve isso, envolve sabedoria, e não só uma fé inocente, menina, infantil. Algumas pessoas são muito boas em fazer, mas são nanicos espirituais. Eles não têm esse discernimento, essa sabedoria de esperar o time. Eu lembro uma vez um pastor falar isso para mim, brigar comigo, e eu querer matar ele, porque eu ficava doido. Esse pastor velho não tem fé, esse pastor não quer fazer nada. Mas a gente às vezes é menino, a gente não entende que Deus tem um tempo para todas as coisas. Então o servo está ali, é como eu falei na primeira pregação, eu no lugar de Eliezer, aleluia, já Deus revelou, pega Isaac, vamos embora, Rebeca. Ele está ali, ele está vendo o agir de Deus, ele está contemplando, esperando, deixa ela dar água para todos os camelos, deixa ela cansar um pouquinho. Deus é soberano, o que é de Deus ninguém tira. Meus irmãos, e olha a diligência dele no verso 33. Deixa a Rebeca aí. Ele está focado, diligentemente, envolvido com a missão e com o projeto de Deus. E no verso 56 a gente vê essa perseverança na missão. Então, meus irmãos, assim também é no reino de Deus. Precisamos não só fazer as coisas para Deus, mas com diligência. Fazer tudo como Deus deseja que a gente faça, e com perseverança na missão. Você pegou algo para fazer? Conclui. Tudo tem início, meio e fim. É o que eu tenho dito para os líderes de ministério. A gente falou no final, antes da pandemia, a gente reuniu, nós fizemos um planejamento, e não é bom que lá no mês de abril, eu não quero ser mais líder. O que é isso? Qual o comprometimento? Zero! Não pode. Nós vamos agora começar um planejamento, quem quer, quem não quer a gente ama e respeita, mas a gente tem que acompanhar. Fiquei feliz, procuramos a Raquel, estamos precisando de alguém para auxiliar a Aline nesse momento na liderança do Ministério Infantil. Você tem, pastor, estou orando, não estou entendendo que é o meu momento para isso. É isso. Diligência, entender qual é o seu papel, porque uma vez que a gente assume, a gente vai até o final. É claro que existem situações maiores onde o próprio Deus interrompe situações, provações, enfermidades, questões de emprego, e às vezes a nossa vida sai e alguém tem que vir te substituir, com muito carinho, com muita tranquilidade. Mas a gente tem que mudar as nossas perspectivas e mudar como a gente entende a igreja. E como servos, sermos servos que servem a Deus com sabedoria, diligência e perseverança. Então, meus irmãos, quando Deus, na sua providência, te permitir ser parte do seu grande projeto, porque nem sempre Ele vai permitir você fazer parte de tudo, quando Ele te permitir, sirva de forma fiel. Não é de forma infantil, só com coração. É olhando o exemplo do servo de Abraão e sendo parte do que Deus está fazendo de forma correta. E eu concluo dizendo que quando eu olho para esse homem, sendo um servo humilde, um homem que o nome dele não aparece, uma missão singular, quase impossível, obediente, piedoso, sábio, diligente, perseverante, eu me lembro do grande servo do Senhor, Jesus Cristo, o nosso Deus. E nós cantamos uma música aqui que fala sobre isso. Que ele cresça, que eu diminua, servo de todos os irmãos. Jesus Cristo é o nosso modelo. Esse servo agiu da forma correta, mas quando eu vejo ele, eu me lembro de Jesus Cristo, que recebeu a missão de morrer por nós, que recebeu a missão de morrer por pecadores, e foi fiel, servo obediente do Pai até o fim. O texto bíblico diz que morte dramática, morte de cruz, mas ele foi um servo fiel, sendo o exemplo máximo para todos nós. Jesus é o modelo perfeito, pleno, é o modelo que nós devemos seguir. Jesus é o servo fiel do Senhor.
e com a missão dele cumprida, ele salvou a todos nós. Então, antes de querer servir a Deus, você precisa estar certo que você foi salvo pela providência divina na pessoa do servo do Senhor, Jesus Cristo. Está certo de que você foi salvo, de que você faz parte da família de Deus e você tem um lugar dentro do trabalho de Deus. A igreja não é uma ONG, a igreja não é um lugar onde nós estamos implorando para pessoas servirem. Inclusive os não membros são convidados a esperar, se tornarem membros e depois servir, porque servir o Senhor, ser parte de um plano muito maior que o nosso, é um privilégio para quem é verdadeiramente membro da igreja de Cristo Jesus, que é revelado e expresso de forma prática quando você é membro de uma igreja local. Então você que está aqui e ainda não é servo de Jesus, não faz sentido nenhum você querer servi-lo sem que ele seja o seu Senhor. Então eu convido você a entregar a sua vida a Jesus. Ele é o grande servo de Deus, ele é o grande modelo, ele é o nosso Deus. E mesmo sendo Deus, veio na terra, se humilhou em forma de homem e morreu por cada um de nós, morreu por você para te perdoar, para te salvar e para colocar você, tirar você da sua insignificância existencial, onde o sofrimento é eterno na miséria, e recolocar você no lugar de honra, no lugar onde você vai ser parte do grande plano de Deus. É isso que o servo de Deus, o Senhor Jesus Cristo, fez. Ele é o nosso modelo. E podemos entender isso, que nós podemos ser servos fiéis, não porque é algo que eu tenho e que eu preciso, que eu vou fazer na minha violência, na minha força, não. Eu posso ser um servo fiel, porque o Senhor Jesus, além dele ter sido nosso modelo, ele é tão maravilhoso, que assim como Abraão dá a missão impossível para o servo e diz, o anjo do Senhor vai na frente, o Senhor Jesus diz o seguinte, você tem uma missão, mas o meu Espírito vai à frente. Então você não vai ser servo fiel na força do seu braço, porque seria muito difícil, mas o Senhor, o próprio Espírito de Jesus, veio habitar em você para te capacitar, para que você seja esse servo fiel e responda com fidelidade os projetos que Deus tem para você. Uns vão cantar, meus irmãos, uns vão cantar. Outros ficarão na porta, alguns vão ensinar, outros vão vir aqui e vão organizar, limpar essas cadeiras, você vai sentar sem imaginar que alguém fez isso, não é como se fosse obra do anjo do Senhor. Não, veio alguém aqui fazer isso, servir, alguém preparou o cachorro quente que a gente vai agora ali comprar e vamos abençoar missões. Alguém vai contar o dinheiro e vai enviar para missões. Tem alguém lá do outro lado do mundo que está entregando tudo por amor a Jesus e falando do amor de Deus. Alguém está no som, alguém veio aqui consertar o modem. Tem muita gente envolvida e trabalhando. É muito servo de Deus servindo. Alguns não estão aqui porque estão ensinando as crianças o ministério mais importante da igreja, a maior responsabilidade da igreja, discipular e evangelizar as crianças. Alguns são chamados a contribuir. Deus deu recurso, Deus prosperou. É para você contribuir. Todos contribuímos. Mas alguns receberam o dom da generosidade, a capacidade de ter recurso para você ser instrumento de Deus, para você abençoar. São múltiplos os dons. Uns lideram, uns pregam, alguns são pastores, alguns são diáconos, são múltiplos os dons. O que eu ficaria muito triste é que você ficasse como espectador. Porque nesse grande palco, nesse grande projeto de Deus, nessa grande história de Deus, Deus não salvou você para ser espectador. Deus salvou você para ter alguma atuação. Talvez você vai ser o contra-regra. Talvez ninguém vai te ver no palco. Talvez você vai ser o dublê. Eu não sei qual é a sua posição. Talvez você vai ser como esse servo anônimo. Talvez você vai ser aquela pessoa que ninguém está vendo o que você está fazendo. Mas quando você chegar no céu, o Senhor vai dizer, servo bom e fiel. Servo diligente, fez o que eu pedi, vem aqui para o gozo do meu Pai, eu vou dividir o que o Pai me deu com você, e você vai receber ali as recompensas do Senhor. O que não pode é você ser coadjuvante. Enquanto está todo mundo no palco, você está ali aplaudindo, que não é para aplaudir, porque a glória é toda de Deus. Se envolva de alguma forma, meu irmão. Nem todo mundo tem dom para cantar, talento, porque isso não é dom espiritual, é talento.
pessoas valorizam demais música, louvor, isso é talento. Nem todo mundo pode pregar, nem todo mundo pode fazer talvez aquilo que aparece mais, mas todo mundo pode contribuir financeiramente, interceder, orar e ser parte de alguma forma. E o pior de tudo, pior do que ser plateia, é ficar de fora do teatro. Jesus tem um lugar para você aqui no palco. Jesus tem um lugar no palco de Deus, no palco da história de Deus. Jesus quer não só salvar você, Jesus te criou para usar você para salvar outras pessoas. Vamos orar, gente? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor não só nos salvou para irmos para o céu, mas o Senhor nos deu um papel e uma posição muito especial na história da redenção. Nós somos chamados a plantar sementes nos corações dos homens. Nós somos chamados para pescarmos homens. Nós somos chamados para regar sementes que outros plantaram. Nós somos chamados para colher frutos para o Senhor. Nós somos chamados a servir na igreja local. E mesmo sendo falhos, frágeis e pecadores, o Senhor quer nos usar para que outros sejam abençoados. O Senhor nos chama para te servir nessa terra. E sabendo que toda a honra e toda a glória pertencem ao Senhor, a nossa porção na terra dos viventes, a nossa honra e a nossa glória é sermos seus servos, ó Pai, e sermos coadjuvantes na história da redenção. Deus, assim como aquele servo soube o papel dele, foi um instrumento para a preservação da semente, nós que vimos a semente frutificar na pessoa de Cristo Jesus, nós queremos cumprir também o nosso papel na história da redenção. Cada um aqui tem uma chamada, cada um aqui tem uma vocação, cada um aqui, Deus, tem um propósito específico do Senhor para ele, e a nossa oração, Deus, é que em nome de Jesus, cada um aqui possa ser esse servo fiel, e viver aquilo que o Senhor tem para ele, não se acomodar sendo um espectador, mas ser parte, e não se invejar do outro, ou fazer para mostrar que é melhor que o outro, mas talvez ainda que na sombra aos olhos dos homens, ser grande diante do Senhor, sendo talvez essa coluna da intercessão, da contribuição, do receber bem aquele que chega, e talvez ninguém está vendo, ela não está sendo notada, Senhor, mas o Senhor que tudo vê em secreto, há de recompensar cada boa obra para a glória do Teu nome. Ó Pai, se alguém está aqui, e ainda não é servo do Senhor, que possa se render a essa verdade, que Jesus Cristo, o servo sofredor, morreu por ela, que ela aceite essa verdade, se renda ao Senhor Jesus, que também foi elevado por Ti, ó Pai, acima de todas as coisas, e se tornou não mais o servo sofredor, mas o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que cada um aqui se submeta a isso, se renda, e possamos ocupar o nosso papel no serviço do Rei. Muito obrigado por essa noite, por esse dia maravilhoso, pelo evento de ontem aqui, onde muitos foram impactados com esse desejo de alcançar os povos não alcançados, por essa manhã com esse testemunho maravilhoso, com a pregação tremenda desse missionário, com a ceia do Senhor. Muito obrigado por essa noite aqui, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos e pedimos a Tua graça, Espírito do Senhor, para que a gente possa te servir como o Senhor deseja. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor.